E agora com deepfake, que você bota o cara falando. A voz é copiada, o rosto é copiado. Tudo. Eu só queria lembrar, todo mundo que tá ouvindo a gente, as pessoas que julgam que qualquer outra via que você apoie é cabo eleitoral do Bolsonaro, etc. Essa tese da esquerda que tá, né, proliferando aí em Twitter da vida, que pra mim isso é exatamente aquele meme do e o Lula? E o PT? Lembra desse meme? Eles... Pra mim, as pessoas revirando o olho Mas quando a gente fala coisa. dos crimes, né, das acusações, de todo esse problema que o PT trouxe, e as pessoas reviram o olho, pra mim é exatamente isso. A lógica deles é, qualquer coisa que você falar contra o PT, você está privilegiando o Bolsonaro. Como que eles podem tirar sarro desse mesmo comportamento quando praticado pelo opositor deles, e quando eles fazem, eles não conseguem perceber que eles estão caindo no mesmo erro? É tão tosco intelectualmente. Não há nenhuma honestidade nisso. Não, na maioria... Pura picaretagem ideológica. Quem cria e prolifera, mesmo, com certeza. Mas existe um percentual das pessoas, juro pra você, que eu vejo, elas estão com medo do Bolsonaro, elas replicam isso com uma certa firmeza. E quando você dá uma cutucada, não, mas me explica melhor. Mas e aí? As pessoas, não, porque, veja bem, se as pessoas verem que o Bolsonaro tá fraco, eu acho que uma parte dessas pessoas muda de voto pro Lula. Realmente. Tem dois candidatos. Aí esse candidato aqui, as pessoas que votam nele começam a ver que o outro tá se enfraquecendo um pouco, elas mudam de ideia. Não, e a ideia, amplifica que o Bolsonaro está organizando um golpe que vai datar se vai ou não pro segundo turno o golpe ou no primeiro. Que é isso? Onde é que passa na cabeça de ninguém isso? Quando a grande questão é o seguinte, eu ali na faixa de 12, Bolsonaro na faixa de 25, se uma turma de 15% do Lula vem pra você, vocês tiram ele. ele. Vem pra mim, a gente tira o Bolsonaro agora. Se esse fosse interesse amplo de todo mundo mesmo, seria essa estratégia. É mentira. É simplesmente... Veja, lá atrás, esse é o problema do fio desencapado que eu sou no processo, que é o seguinte, lá atrás, quando a gente estava encerrando a ditadura, nós resolvemos, liderado pelo Tancredo Neves, resolvemos fazer um acordo com um pedaço do sistema para elodir a ditadura. Aí era uma ditadura mesmo. Um general que não era votado nem coisa nenhuma e tal. E fomos para o colégio eleitoral com o Tancredo. Sabe com quem o Lula ficou? Contra. O Lula ficou contra o Tancredo Neves, porque pelo Lula ganhava o Maluf para merdalhar o Brasil mais do que já estava e ele vir. Essa é a explicação. Mas era uma estratégia? Combinada com todos os democratas do país. Menos um, Luiz Inácio. Porque você sabe que tem uma coisa assim que eu vejo também... Estou só dizendo o seguinte, que o amor a eles... A democracia é datado. Agora, quando o Bolsonaro tomou posse, eu não competi com o Bolsonaro, não fui candidato. O que cabe a um candidato que perde? Na minha formação democrática, cumprimenta o vitorioso, que foi, afinal de contas, eleito pelo mesmo povo a quem eu procurei para votar em mim. É um povo que eu amo, não é? Parabéns ao vitorioso, muitas felicidades, muito boa sorte. Foi o que eu fiz. Sabe o que o PT fez? Recusou sair para a posse do Bolsonaro e foi para a posse do Maduro. Então, o amor do PT, da burocracia lulopetista e do próprio Lula... tem entrevista do Lula elogiando o Hitler. Dizendo, tudo errado, mas eu admiro no Hitler a capacidade de vontade fértil, não sei o quê. Se o monarca fala isso, tá morto. Mas não sei muito longe. Teve aquele lance que ele tava defendendo os caras na Isso aqui Nicarágua. É a revista Playboy de 1975. Conheço o Lula de longa data. Hein? 1979. Então, quem achar que eu estou exagerando, tá lá o Lula elogiando o Mao Tse Tung, elogiando... Teve recentemente... Diz que é errado o Hitler, vamos para ser honesto. Ele diz, não, é tudo errado, mas eu admiro a capacidade do Hitler, a força de vontade de buscar o que ele queria e tal. Tá lá dito. É que teve esse lance aí também recentemente, a jornalista estava conversando com o Lula sobre Nicarágua e tudo mais, que ele tá defendendo aquilo lá. E aí ela fala, mas o cara mandou prender os opositores. Não, ele comparou a ditadura da Nicarágua e da Venezuela com a Angela Merkel na Alemanha. Sim. O Lula é o fim da picada, rapaz. Não, o fim da picada é o Bolsonaro, mas a antessala do fim da picada é o Lula. Outra coisa que me desagradou muito das falas dele foi aquela fala pra Time. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, gostaria de ouvir até porque achei interessante. E, pra mim, aquilo é escandaloso. Na minha opinião, no momento onde qualquer país do mundo, um candidato na antecedência da eleição dizer o seguinte, não, eu só vou dizer o que eu vou fazer depois de eleito. É isso, essa parte? Não. Pois essa parte ele diz. Essa parte é muito ruim. Pra mim ele teria perdido a eleição em qualquer país do mundo, sério. Mas no Brasil... É porque no Brasil a eleição é, na verdade, concurso de Miss. Ele está anunciando um estelionato. Não, eu tava falando deixando o povo acreditar nessa memória afetiva de que os tempos bons do crédito farto, da picanha, da cerveja vai voltar, sendo que
simplesmente do jeito que o país está hoje, está muito diferente de 2003. Muito, mas, e o mundo também, muito diferente de 2003. É o maior estelionato eleitoral. O maior estelionato eleitoral está tentando se produzir no Brasil. Mas o que você ia falar? Não, eu ia falar do trecho que ele fala do conflito na Ucrânia, da guerra. Que ele diz que eles tinham que sentar mais pra conversar, tal. Eu acho isso uma simetria. Sabe por quê? Porque essa coisa... O Zelensky, por mais que a gente... a minha dúvida é... Cabe agora a gente ficar fazendo mini ponderações sobre a índole do Zelensky? Ah, não, mas o Zelensky, ele está se aproveitando... É um país ultra poderoso, invadido de uma forma extremamente covarde, um país que é uma democracia super recente, que tem uma história tristíssima. A gente, pelo menos pra mim, me toma um sentimento de não me interessa a inclinação política. Assim, lógico que interessa, mas eu ia colocar em primeiro lugar um compadecimento profundo por essa situação desigual. Na minha opinião, a Rússia exerce uma força... Eu sou leigo, hein? Mas ela exerce uma força de... Não, a gente tá num momento onde vocês também não podem fazer muita coisa contra mim, porque eu tenho as armas, eu tenho o poder. Então, a Europa inteira assiste, mais ou menos, né? Assiste aquilo, né? Faz o que pode, sanciona uma coisa ou outra, tal. E aí o Lula vai falar, não, o Zelensky tinha que sentar mais à mesa e discutir mais... Discutir o quê? Dar o país... Pra mim, o Putin, ele quer que o Zelensky... ceda, né? É isso. Examinando um candidato que está aí pontuando nas pesquisas e Foi groselha ou não foi? Horroroso. Me diz se eu tô falando alguma coisa muito absurda. Isso foi para Time, que foi uma aberração. Porém, ele aqui no Brasil diz coisa pior. Ele disse que esse processo da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, aqui no Brasil a gente ia resolver com uma cerveja, com duas. Pelo amor com duas cervejas e tal, não sei o quê. Olha... Que fixação por alimento, O que é que está acontecendo? Não, é a apologia da ignorância. É a apologia da ignorância, como se fosse uma questão voluntarista. Aquilo que está acontecendo ali é um conflito intricadíssimo para você tomar posição. Por isso que o Brasil tem que ter uma clareza em cima de princípios seculares que nós amadurecemos, com muita gente pagando para construir isso. Barão do Rio Branco, Santiago Dantas, que o Lula não quer nem saber. A gente tem uma tradição nesse sentido, né? Qual é? Solução pacífica dos conflitos. Por isso nós temos que condenar claramente a invasão da Ucrânia. Ponto final. Por quê? Porque nós, brasileiros, somos guiados por um princípio. Solução pacífica dos conflitos. Então, condenar a Rússia é o que eu fiz no primeiro momento. Agora, há um conflito? Qual é? A expansão absolutamente fora de data da OTAN até a iminência de Moscou. Perfeito. Então, você pega a Organização do Atlântico Norte, uma organização militar que foi montada pela Europa Ocidental com apoio dos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial, porque a União Soviética tinha sido vitoriosa também. E estava projetando o comunismo para todo canto. Existia um partido comunista na Alemanha, na Itália, em todo canto, e havia a ideia de exportar. Então a OTAN organizou-se assim e o Pacto de Varsóvia organizou-se ali. Então a Guerra Fria foram essas duas organizações militares. Ora, em 89 morre a União Soviética e extingue-se o Pacto de Varsóvia. E a OTAN extinguiria a OTAN também, né? Deveria ter sido extinta, Concordo. ou pelo menos ficar quieta ali.